em 3 de junho de 2025, Chris Best, o CEO do Substack, informou que pelo menos 50 autores do Substack lucram mais de US$ 1 milhão por ano. Meu nome é Davi Arbelo e sou escritor, copyright e ghostwriter. E nesse canal eu compartilho conteúdo sobre empreendedorismo no mercado literário e marketing híbrido. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o Substack. Eu já tenho alguns vídeos, mas vídeos curtos, né, vídeos verticais, né, no Shorts falando sobre o Substack. Mas gostaria de dar uma perspectiva mais longa sobre o Substack. O Substack ele meio que ganhou o cenário do marketing dentro em alguns canais bem grandes dentro do YouTube. No ano passado, eu escrevi um artigo sobre Substack. Acho que já faz um ano, né? Um ano, de repente, pouco mais de um ano, eu escrevi um artigo sobre Substack. Eu fiquei namorando o Substack por um tempo. Acho que tinha 1 ou 2 canais falando sobre o tema. Mas eu não julguei interessante, avaliei, mas não tinha conseguido olhar o Substack com olhos de ver. Que às vezes você olha algo, mas você não consegue enxergar as possibilidades que aquilo pode trazer. Só então, depois de se tornar um pouco mais falado o Substack por alguns empreendedores, foi que eu realmente imergi profundamente e decidi abrir uma conta. Claro que eu ainda tive que assistir muitos canais antes de tomar uma decisão, mas acabei criando uma conta sobre espiritualidade, porque eu julguei que seria um segmento um pouco mais difícil de crescer dentro do Substack. E tô tendo um crescimento lento lá dentro. Só que depois, eu subi uma pequena lista que eu tinha, criei uma segunda conta, subi uma pequena lista que eu tinha de e-mail para aquele Substack e comecei a perceber o grande valor que essa ferramenta tem. O Substack ele é uma ferramenta de e-mail marketing barra rede social. O que diferencia ele da maioria das outras ferramentas é que ele tem um paywall que permite que você cobre do seu assinante. Você pode ter uma versão gratuita, uma versão paga. O Substack fica com 10% do valor que você cobra. Ou seja, o Substack só ganha, ele só lucra com aqueles criadores de conteúdo que tem uma versão paga e cobram desses assinantes. E ele retém 10%, que é o lucro dele. Agora, pensa comigo. Tu ter 50 produtores que conseguem ter um faturamento de 1 milhão e você ficar com 10% de 1 milhão. Ou seja, tu tem um lucro ali de 100 mil. Ou seja, tu tem pelo menos 50 produtores de conteúdo que te geram 100 mil todos os anos. Eu tô falando disso a nível anual, não tô falando mensal, né? E não tô falando dos outros que geram um valor um pouco menor. Olhando sobre essa ótica, parece... Para alguns pode começar a ficar um pouco dolorido, né? Depois, porque quando tu não tem nada e tu tá usando uma ferramenta totalmente gratuita, você só vê os benefícios, mas no momento em que você começa a pagar um valor tão alto, você começa a repensar se faz sentido continuar dentro da plataforma. E isso é justo tanto para você quanto para a plataforma. Mas o interessante da plataforma do Substack é que você pode ter uma lista gigantesca e utilizar o serviço totalmente gratuito, ao invés de outras ferramentas. Claro que as ferramentas de e-mail marketing tradicionais elas têm uma característica, né, que é automação. Você consegue criar algumas vezes páginas de destino, páginas de captura para capturar seus leads e tudo mais. Ter guiar todo os seus assinantes.
né? Separar por tags, separar por listas separadas e tal. Então tem todas essas características. Mas grande parte do público, que às vezes só quer uma lista de e-mail para ele mandar uma newsletter, né? Um informativo para ele mensalmente ou semanalmente para se comunicar com a lista deles ou com aquele público. E o Substack ele meio que resolve isso. Claro, vale ressaltar que o Substack ele tem plataformas que prestam o mesmo serviço, só que elas são pagas. Só que daí ela tem outras características e o mercado deles são outros. Eles são concorrentes, mas focado em um segmento meio que paralelo ao Substack. É o mesmo segmento, segue a mesma linha de newsletter por assinatura, mas só que eles são pagos. Isso até traz uma vantagem, claro que eles cobram por quantidade, né? Eles cobram por quantidade de assinantes, então eles vão ter valores separados. Mas mesmo assim, para os grandes, que tem listas imensas, pode fazer sentido se a pessoa tem uma lista ali, uma assinatura ou algo do tipo. Mas acho que fica meio difícil depois de você transferir toda uma lista grande, depois que você já tem uma lista grande de assinantes. Por fim, como você pode ver, um dos principais benefícios do Substack é o fato de você poder criar uma lista imensa e você poder enviar o informativo para a sua lista, para os seus assinantes, sem precisar pagar, sem ter nenhum custo financeiro. Ele vai poder fazer suas ofertas dentro do Substack. Claro que sempre vai haver o risco, né, de você, às vezes, infringir alguma lei ou alguma regra do Substack que às vezes você não conhecia, que está ali, que você não, que a maioria das pessoas, normalmente as pessoas não leem ali as regras da comunidade. Então esse é um dos maiores riscos. Mas olhando pelo lado positivo de você não ter um custo, você poder manter uma lista de e-mail, aí está um grande benefício. Além disso, tem essa característica de rede social, ou seja, você consegue continuar a fazer crescer a sua newsletter, você consegue ranquear no Google, porque ela consegue ranquear ali porque você tem uma parte das suas newsletters que ela, diferente de um e-mail tradicional, de um e-mail marketing tradicional, ferramenta de e-mail marketing, aonde todos os e-mails que você enviou e já era, aquele e-mail já era, mas a pessoa não vai ler, não vai ter acesso àquele e-mail, só se ela ler na lista e tal. Mas outras pessoas não tem como saber, não tem como te encontrar a partir daquilo. Diferente do Substack, onde ele vai ranquear no Google e as pessoas vão conseguir te achar e você consegue dar uma estrutura meio de blog pro Substack. Você tem um Substack ali na estrutura dele tradicional de rede social, mas para as pessoas que estão chegando, eles vão ver aquela estrutura meio parecida com um blog, onde você vai poder ler suas newsletters. E suas newsletters ficam com uma característica meio que de blog também, né? Você meio que tem um blog, meio newsletter e rede social. Então é uma mistura meio uma mistura de várias características, né? E você não tem aquele desafio, às vezes, que as pessoas têm de querer... A pessoa quer ter um blog e ela tem algumas dificuldades técnicas de poder trabalhar aquilo ali, de poder criar o seu blog. Isso já resolve mais uma dor, né? Pra quem quer criar conteúdo. Principalmente você, que é escritor, e quer criar uma comunidade em torno do seu livro ou do seu conteúdo. A partir disso, podemos dizer que existem várias vantagens de você ter uma conta no Substack. Eu sugiro você acessar o Substack, o aplicativo, e começar e fazer algumas leituras, acompanhar algumas pessoas e avaliar se faz sentido para sua estratégia de marketing. Ou para você iniciar de alguma forma o seu negócio a partir do Substack. Por fim, aqui abaixo eu vou deixar um link do meu Substack, Marketing Híbrido, para você já ter algumas impressões de como é a estrutura do Substack e assinar também a minha lista de e-mail, né, no Substack. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.